Mas que muda. Muda, com certeza. A musculatura fica um pouquinho mais contraída, né? Natural. O estado do gramado, às vezes. Exatamente, fica mais escorregadio. E a gente estava comentando aqui durante a reportagem, o goleiro deve ser o que mais sofre numa situação como essa, porque não tem aquele deslocamento constante por ali, deve ter um trabalho a mais para ficar ali aquecido, esperto, para não sofrer gols como esses que a gente viu. Eu estou num site de clima, de meteorologia aqui na internet, já vi que a previsão para Curitiba, onde jogam Curitiba e Inter, varia entre -2 e +15. A gente imagina que à noite, né, isso deve estar mais perto do 0 grau. Daqui a pouco eu vou ver como é que vai ficar a previsão do jogo em São Paulo. Previsão de partidas quentes, apesar do frio, Auí? Não resistiu ao trocadilho. Auí, Felipe Auí. Olha aí, ó. Me desculpa, Fábio Júnior. Trocadilho completo. Ok. Foi companheiro de Globo, né? Tudo certo. Claro, partidas quentes. Eu acho que o Coritiba, o René já cansou de dizer essa semana inteira, ele falou, olha, não acabou ainda, mas acho difícil. A missão do Coritiba é muito difícil. O Inter tem um time muito certinho, é o melhor time do Brasil hoje, eu acho. E a missão do Coritiba é tirar essa desvantagem, fazer 2 gols, 2-0 para se classificar. É uma situação muito complicada do Coritiba, embora o Marcelinho Paraíba esteja num momento muito bom, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Felipe do Goiás, é o trunfo aí do Coritiba, mas eu acho que da Inter sim, o time do Inter está muito bem arrumado, não tem o Nilmar e o Kleber hoje, mas é um time que está muito, muito certo, não vejo como o Coritiba ganhasse tirar o Inter da final da Copa do Brasil, não, acho que seria uma grande surpresa. Vamos ver como é que a gente vai transmitir os jogos, onde a gente transmite, horário de transmissão e lembrando para você o placar das partidas de ida. Hoje, no Sport TV, às 9h50, Corinthians e Vasco, 1-1 no Maracanã. No mesmo horário, só que no Sport TV 2, Coritiba e Internacional, 3-1 para o time gaúcho no primeiro jogo. O frio foi forte ontem na Série B. E hoje, como é que tá aí em Curitiba? Gerson Goulart, muito bom dia. Bom dia para você, o show para os amigos do Sport TV. Olha, estamos nesse momento aqui com temperatura de 8 graus em Curitiba, mas já tivemos -2 graus nesta madrugada, a temperatura mais fria registrada nesse ano aqui na capital paranaense, Curitiba, Paraná inteiro, enfim, o sul do Brasil muito gelado, como a gente viu aí também em Caxias. Começamos hoje e amanhã aqui com alguns corajosos caminhando no Parque Barigui, um dos pontos turísticos principais da cidade, onde o pessoal costuma dar uma caminhada. Enfim, mas a temperatura está subindo. Segundo aqui o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, devemos ter temperatura hoje às 10 horas da noite de 4 graus. Parece que o pior do frio já passou, que dá um otimismo ainda maior para o torcedor do Curitiba, que vai lotar o estádio Couto Pereira hoje, o torcedor que está acreditando muito num resultado positivo contra o Internacional, acha que dá para reverter a situação, o placar do 3-1 conquistado pelo Inter jogando no Beira-Rio. Portanto, os jogadores estão muito confiantes. E o René Simões também trabalha muito essa questão de motivação. A torcida se mobilizou, o clube se mobilizou, enfim, os ingressos esgotados, 34 mil ingressos para o Curitiba, 3.400 ingressos para o Internacional, estádio lotado num clima de decisão mesmo nesta Copa do Brasil. O Cleiton, o zagueiro do Curitiba, que está voltando para este jogo contra o Internacional, atuou no final do jogo lá em Porto Alegre, hoje volta desde o começo da partida, falou da importância da motivação do torcedor para este jogo contra o Internacional. Vamos ouvir um pouquinho. O torcedor do teu lado é um incentivo a mais, né? É um incentivo a mais quando a torcida realmente começa a cantar ali os cantos em relação ao Curitiba e apoiar, né? É algo que motiva o jogador e quando está em uma situação difícil, uma situação de dificuldade, a gente consegue dar a volta por cima. E tenho certeza que na quarta-feira a gente convoca aí já o torcedor a comparecer e apoiar os 90 minutos aí a equipe, né? A gente pode ter certeza que a gente está bem focado aí em busca dessa competição que é importante para o clube nesse ano e para nós também como jogadores, né? Pois é, os jogadores acreditando e a torcida também acreditando muito. O jornal aqui, Tribuna do Paraná, vamos mostrar aqui, dos principais aqui da capital paranaense, mostra aqui a foto do Marcelinho Paraíba, ele que cumpriu suspensão no jogo contra o Internacional, e a manchete aqui diz o seguinte, ó, missão impossível, né? René acredita que a torcida fará a diferença e vai derrubar todas as previsões. E o René está acreditando. Se o Inter vai ter Guinha Azul de volta, o torcedor do Curitiba, enfim, o técnico René Simões, acredita também que Marcelinho Paraíba pode fazer a diferença. Quer ver? Ele realmente faz diferença, como o Tyson vem fazendo diferença no Internacional também.
como o Ronaldo faz diferença no Corinthians, o Adriano entrou agora e fez a diferença lá no Flamengo. Então é muito bom ver esses jogadores retornando ao futebol brasileiro. Tomara que a crise tenha apertado muito eles lá, que a gente possa repatriar outros jogadores. Tomara que o Zé Roberto volte também, isso faz muito bem. Pois é, tá aí então o René Simões. E o jornal Gazeta do Povo, aqui da casa, diz o seguinte, ó: por vaga na final, o Alviverde aposta no craque do time, que é o Marcelinho Paraíba. Torcedor acreditando muito. A torcida, inclusive, se mobilizou através do site, na internet do Coritiba, né? E foi entregue ontem também ao René Simões uma placa dos torcedores, simbolizando toda essa mobilização da torcida alviverde, que vai empurrar o time hoje contra o Internacional. Internacional que chegou à noite em Curitiba, está enfrentando o frio da capital paranaense, mas isso também é muito comum aos gaúchos que estão adaptados a baixas temperaturas. Mas hoje de madrugada, informação que a gente teve aí de que soltaram alguns rojões aí em frente ao hotel onde está o Internacional, lá pelas 4 horas da manhã, para ver se acordava o pessoal. Aquela velha jogada da torcida, né, que às vezes acontece, o que não é legal que isso aconteça, mas às vezes acontece principalmente em momentos importantes como esse de decisão. Coritiba, que em 91 foi eliminado na semifinal pelo Inter, e em 2001, ou melhor, em 91 pelo Grêmio, 2001 também pelo Grêmio, e agora vê se consegue passar pelo Gaúcho Internacional, caminhando aí a final da Copa do Brasil. Puxou? Jason, vamos abrir a discussão para o pessoal da nossa bancada. Esse otimismo se justifica do Coritiba? Olha, é a única saída do René Simões, que é um cara que costuma utilizar muito técnicas de motivação, contar história e tal. É a única saída que ele tem é acreditar nessa classificação, senão o que ele vai fazer? Ele tem que apostar no craque dele, que é o Marcelinho Paraíba, diante de todos os contras que tem aí, que é o Tyson. No Inter, o fato do time estar muito mais bem armado, já ter vindo de uma sequência aí de excelentes resultados, foi campeão invicto lá no Rio Grande do Sul. Então é aquele negócio, você tem que fazer o teu jogador acreditar que você vai bater uma equipe que até agora ninguém conseguiu bater. A cada 5 pessoas aqui no chat, só uma aposta no Coritiba, como o Ítalo, que aposta não só no Coritiba, mas também no Vasco, nos dois times em situações não muito boas nesses jogos de volta. Foi exatamente isso que a gente comentou no intervalo aqui, né? Batendo um papo aqui descontraído, fazendo, imagina se dá Coritiba e Vasco da Gama na final da Copa do Brasil? Impossível? Não é. Difícil? Com certeza. Né? Até porque as duas equipes que estão na ponta, o Inter pelo lado de enfrentar o Coritiba lá na capital paranaense e o Corinthians por jogar em casa contra o Vasco, as duas equipes são favoritas, sem dúvida nenhuma, por ter o melhor elenco, por ter mais experiência no seu grupo, por ter exatamente 2 técnicos que estão no comando já há muito tempo, das 2 temporadas passadas, mas no futebol nunca se sabe, né? Vai que de repente Curitiba está numa noite inspirada, Marcelinho Paraíba realmente vai para o estádio com aquele algo a mais, né? Aquele tom espiritual que a gente não sabe de onde aparece, né? E aí o Curitiba surpreende e classifica. E de repente o Vasco encontra lá numa grande jogada, um grande lance, faz também o seu resultado positivo, e a gente vai ter um Vasco em Curitiba decidindo uma Copa do Brasil. Felicidade para as duas torcidas, que a gente não acredita muito, mas que pode acontecer, pode. Diria, como disse o Fábio, como todos nós já dissemos aqui, até como o Jason também falou lá, é difícil, né? É difícil agora. Jogando em casa ao lado da torcida, o Curitiba pode ter um algo a mais. Mas tem que lembrar que dentro do campo, né, o Inter tem um time muito bem montado, muito bem estruturado, muito bem treinado pelo Tite, né? E tem também jogadores que são decisivos lá no seu setor ofensivo. Esse argentino D'Alessandro, jogador que bem marcado, anula aí, diria eu, 60%, 70% da possibilidade de jogadas ofensivas, como foi aqui no Maracanã, no empate entre Flamengo e Inter, aqui no 1-1, quando o Cuca colou 2 jogadores, colou o William, colou o Ibis. 0x0, né? No 0x0. No 0x0, exatamente, desculpa. No 0x0, e aí o D'Alessandro não andou, a bola não chegou no Tyson, a bola não chegou no Nilmar, e o Flamengo teve praticamente todo o domínio do jogo, 2 bolas na trave, grandes chances, os 2 goleiros trabalharam muito bem, e até o Bruno no finalzinho fez defesas incríveis, mas é difícil prever hoje que Inter e Corinthians fiquem fora da final. É muito difícil que isso aconteça, mas, como diz outro, no futebol, aquele velho ditado da mesa de bar, do boteco da esquina, é uma caixinha de surpresas. A gente não espera que aconteçam grandes imprevistos, mas que pode rolar aí de ter Inter na final contra o Corinthians, como também pode ter o Curitiba contra o Vasco, é possível. Eu ainda acredito numa final entre paulistas e gaúchos, entre Inter e Corinthians. Só para ressaltar aí, o que não falta na Copa do Brasil no retrospecto recente é zebra, né?